Olá! Hoje a gente vai desvendar uma regra que, olha, surpreende muita gente sobre o salário dos servidores públicos aqui no Brasil. É uma regra que vem lá do Supremo Tribunal Federal e que muda bastante o que a gente pensa sobre salário mínimo. Então, vamos mergulhar nisso. A pergunta que não quer calar é essa: o governo pode, legalmente, pagar menos que um salário mínimo para um servidor público? Parece uma pergunta com resposta óbvia, né? Mas a resposta é bem mais complexa do que se imagina. Pois é, a resposta é um surpreendente sim e não. É isso mesmo. E para a gente entender essa dualidade, essa aparente contradição, a gente precisa olhar direto para uma decisão específica da nossa Corte Máxima, o STF. Ok, então, para entender essa resposta, primeiro a gente precisa arrumar a casa, estabelecer o contexto legal. É aqui que as regras do jogo são definidas, sabe? As regras que governam essa relação entre o salário mínimo e os servidores. E tudo começa aqui no Supremo Tribunal Federal. O STF é o guardião da Constituição, então ele tem a palavra final nessas disputas. As decisões que saem dali, como a que a gente vai ver, acabam moldando a administração pública no Brasil inteiro. E a ferramenta que o STF usa para uniformizar essas decisões é a chamada súmula vinculante. Pensa nela como se fosse uma regra de ouro. Depois que o STF publica, ela passa a ter força de lei. Ou seja, todo mundo tem que seguir. Juízes, prefeituras, governos estaduais, todo mundo. É um instrumento bem poderoso. Bom, com o palco montado, vamos agora para o centro da nossa questão. A peça-chave que resolve esse quebra-cabeça todo é a súmula vinculante de número 16. E aqui está o texto dela. É curtinho, mas cada palavra aqui é crucial. A súmula diz basicamente que a garantia do salário mínimo, que está lá na Constituição, ela se refere ao total da remuneração. Essa é a expressão que muda tudo. Presta atenção. Não se fala em salário base. A palavra é remuneração total. Então, a súmula já deu a dica. A palavra mágica é remuneração total. Isso nos leva direto ao ponto central de toda essa discussão, que é entender qual é a diferença na prática entre salário base e remuneração total. E a distinção é essa aqui, bem direta. O salário base, que é aquele valor fixo do cargo, pasme, ele pode, sim, ser menor que o salário mínimo. Parece estranho, eu sei, mas é legal. O que realmente importa para o STF é a remuneração total, ou seja, a soma de tudo que a pessoa recebe no fim do mês. E essa sim, nunca pode ser menor que o mínimo. E como é que a gente chega nesse total? É uma continha de somar. Pega-se o salário base, que pode ser baixo, e aí vai somando adicionais de penosidade, de insalubridade, outras vantagens como diárias, gratificações. O resultado final dessa conta é a tal da remuneração total, e é esse valor que tem que ser, no mínimo, igual ao salário mínimo vigente. Certo? A teoria ficou clara, né? Mas e na vida real? Como é que essa regra funciona no dia a dia? Vamos ver agora as aplicações práticas e entender o alcance de verdade dessa decisão. A abrangência dela é bem ampla, viu? A própria jurisprudência do Supremo já confirmou que essa regra vale para servidores aposentados, para militares em relação ao soldo deles, para pagamentos que já incluem adicionais e até para quem recebe vencimentos proporcionais. O princípio é sempre o mesmo. A soma de tudo no final não pode ficar abaixo do mínimo. Aí surge uma pergunta que é super lógica. Poxa, mas por que essa complicação toda? Não seria muito mais simples, muito mais direto, só definir que nenhum salário base pode ser menor que o mínimo e pronto? Então, a resposta do STF para isso é bem direta. De acordo com a jurisprudência deles, qualquer lei que tente vincular o salário base ao mínimo é inconstitucional. O tribunal entende que a garantia que está na Constituição foi pensada para a renda total da pessoa, e não para uma partezinha específica do salário dela. E tem uma razão econômica muito forte por trás dessa decisão. A Constituição proíbe que o salário mínimo seja usado como um indexador, um gatilho para reajustes automáticos. Se o salário base fosse atrelado ao mínimo, cada vez que o mínimo aumentasse, ia gerar um efeito cascata. Todas as outras gratificações e adicionais que são calculados em cima do base iriam subir junto, automaticamente. Isso criaria um impacto gigantesco nas contas públicas. Mas, como acontece em muitas questões do direito, a história não acaba por aqui não. Quando uma porta se fecha, outra se abre. E nesse caso, a decisão do STF deixou um ponto bem importante ainda em debate. A grande questão que ficou pendente é sobre os servidores com jornada de trabalho reduzida. Para esses casos, a remuneração total, que é paga de forma proporcional às horas trabalhadas, poderia ser menor que o valor do salário mínimo? Faz sentido?
O próprio STF reconheceu que essa pergunta é importante e complexa. O caso foi classificado como tema 900, com repercussão geral. Isso significa que a decisão que eles tomarem vai valer para todos os casos parecidos no país inteiro. Só que essa decisão final ainda não saiu, continua pendente. Isso só mostra que o direito é um campo que está sempre em evolução. Então, vamos só recapitular os pontos essenciais que a gente viu aqui. Primeiro, o salário base de um servidor, sim, pode ser menor que o salário mínimo. Segundo, e mais importante, a remuneração total nunca pode ser inferior ao mínimo. Terceiro, quem garante isso é a súmula vinculante 16. E quarto, é proibido vincular o base ao mínimo para evitar aquele tal do efeito cascata. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Pensando na necessidade de proteger as contas públicas de um lado e de garantir uma renda digna para o trabalhador do outro, será que essa distinção entre salário base e remuneração total é de fato a solução mais justa para o serviço público? Fica aí uma boa questão para se pensar.